Os piratas sempre despertaram a imaginação popular. São retratados em filmes e livros como aventureiros ousados, muitas vezes com um certo charme, navegando pelos mares em busca de tesouros escondidos e liberdade. Mas a realidade histórica dos piratas foi muito diferente dessa imagem romantizada. Neste vídeo do canal Além do Tempo, vamos falar sobre os verdadeiros piratas, figuras que viveram entre os séculos XVI e XVIII, e que muitas vezes foram muito mais sombrios e cruéis do que qualquer personagem de ficção. Se você gosta de história contada de forma clara e verdadeira, já aproveita para curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem também gosta desse tipo de conteúdo. Isso ajuda muito o nosso trabalho. A chamada Idade de Ouro da pirataria ocorreu entre os anos 1600 e 1730. Foi nesse período que surgiram os nomes mais famosos da pirataria, como Barba Negra, Anne Bonny, Charles Vane e Henry Morgan. Esses piratas operavam principalmente no Oceano Atlântico, no Mar do Caribe, nas costas da América do Norte e também nas águas que ligam a Europa, a África e as Américas. Esse período coincidiu com o auge da exploração colonial europeia e com o crescimento do comércio marítimo internacional, que movimentava riquezas em navios carregados de ouro, prata, açúcar, especiarias e outros produtos valiosos. Os piratas eram, em sua maioria, homens que haviam servido como marinheiros em navios mercantes ou de guerra e que, por diversas razões, se rebelaram contra as condições de vida duras e opressoras que enfrentavam. Em vez de continuarem servindo aos interesses dos impérios europeus, decidiram viver à margem da legalidade, formando tripulações independentes que se dedicavam ao saque de navios e cidades costeiras. Mas engana-se quem pensa que essa escolha era romântica ou libertadora. A vida pirata era brutal, marcada por violência constante, traições, doenças, fome e morte. Um dos nomes mais temidos dessa época foi Edward Teach, mais conhecido como Barba Negra. Ele ficou famoso por sua aparência aterradora e por usar pavios acesos sob o chapéu para causar medo em seus inimigos durante os ataques. Mas sua reputação não era só visual. Barba Negra liderava sua tripulação com mão de ferro e era conhecido por atos de crueldade. Em uma ocasião, bloqueou o porto de Charleston, na Carolina do Sul, e sequestrou os habitantes da cidade até que seus pedidos fossem atendidos. Seu reinado de terror terminou em 1718, quando foi morto em um confronto violento com a Marinha Real Britânica. Outro exemplo sombrio foi o do capitão francês François L. Olonais. Ele ganhou fama no século XVII por sua selvageria. Em seus ataques, ele não apenas roubava os navios, mas também torturava e assassinava as tripulações inimigas com métodos cruéis, como arrancar corações e comê-los diante dos prisioneiros. Era temido até por outros piratas, e sua carreira terminou de forma brutal ao ser capturado por nativos da América Central, que o despedaçaram vivo e queimaram seus restos. Mas nem todos os piratas eram homens. Um caso famoso é o de Anne Bonny, uma mulher irlandesa que se disfarçou de homem para se juntar à tripulação do pirata Calico Jack. Junto com outra pirata chamada Meredith, Anne participou de saques e combates com grande ferocidade. Quando sua tripulação foi capturada, muitos homens foram condenados à forca, mas Anne e Mary conseguiram adiar sua execução ao declararem que estavam grávidas. A história das duas é frequentemente usada para mostrar a presença feminina no mundo da pirataria, mas é importante lembrar que elas também participaram de ações extremamente violentas. Além dos piratas independentes, havia também os corsários. Esses eram piratas que recebiam autorização de seus governos para atacar navios inimigos em tempos de guerra. Essa prática era comum entre as potências europeias e era legalizada por meio de documentos chamados de Carta de Corso. Um dos corsários mais famosos foi Henry Morgan, que atuava a serviço do Império Britânico. Ele saqueou cidades inteiras no Caribe, incluindo Porto Príncipe e Panamá. Apesar da brutalidade de seus ataques, foi tratado como herói em sua terra natal e até nomeado governador da Jamaica. A violência dos piratas não se limitava aos mares. Muitas vezes,
eles atacavam vilarejos e cidades litorâneas, matando civis, incendiando casas e saqueando igrejas. As populações dessas regiões viviam com medo constante de ataques piratas, e muitas cidades começaram a construir fortalezas e sistemas de defesa para tentar se proteger. Em alguns casos, os piratas mantinham bases em ilhas estratégicas, como Nassau, nas Bahamas, que chegou a se tornar uma espécie de república pirata durante um período no início do século XVIII. A vida a bordo de um navio pirata também era extremamente dura. As condições de higiene eram precárias, a comida era escassa e a água potável era limitada. Doenças como escorbuto, disenteria e febres tropicais eram comuns. A disciplina era mantida com rigor, e punições como açoites, confinamento e até a execução sumária eram aplicadas com frequência. Apesar disso, havia um certo grau de igualdade entre os membros da tripulação. Muitos navios piratas adotavam códigos de conduta nos quais os saques eram divididos de forma mais justa do que nos navios oficiais. Isso fazia com que alguns marinheiros vissem na pirataria uma alternativa às condições ainda piores que enfrentavam sob o comando dos impérios. A ideia de que os piratas enterravam seus tesouros em ilhas desertas é, na verdade, mais um mito do que uma realidade. A maioria dos piratas gastava rapidamente o que roubava, comprando bebidas, roupas e outros prazeres em portos onde eram tolerados ou em cidades onde conseguiam se esconder. Como sabiam que suas vidas eram curtas e perigosas, viviam intensamente sem muito planejamento para o futuro. Há poucos relatos confiáveis de tesouros escondidos, e a obsessão por mapas do tesouro foi alimentada principalmente pela literatura de ficção, como o famoso livro A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson. Com o tempo, os governos europeus começaram a se unir para combater a pirataria. A Marinha Real Britânica, por exemplo, passou a patrulhar com mais intensidade as rotas comerciais, e recompensas foram oferecidas pela captura de piratas. Muitos foram julgados publicamente e enforcados, servindo como exemplo para desencorajar novas tripulações. O declínio da pirataria foi resultado direto desse esforço conjunto das potências europeias, somado ao aumento da presença militar nos mares e ao controle mais rígido dos portos. Mesmo após o fim da chamada Idade de Ouro da pirataria, alguns piratas continuaram atuando em regiões menos controladas, como o Oceano Índico e a costa africana. Um dos últimos grandes piratas dessa era foi William Kidd, que começou sua carreira como corsário, mas acabou sendo acusado de pirataria. Seu julgamento foi polêmico, e ele foi executado em 1700, servindo de exemplo para outros que ousassem desafiar a ordem estabelecida. O fascínio pelos piratas não desapareceu. Ao contrário, ele foi crescendo ao longo dos séculos. A literatura, o cinema e a cultura popular transformaram esses criminosos em heróis, muitas vezes ignorando ou suavizando os horrores que eles causaram. Personagens como Jack Sparrow, dos filmes de Hollywood, são inspirados em parte nesses piratas históricos, mas mostram uma versão fantasiosa, humorada e, em muitos casos, heroica. A realidade, como vimos, foi muito mais sombria. É importante entender que os piratas foram produtos do seu tempo. Eles surgiram em um contexto de desigualdade social, exploração colonial, abusos nas marinhas imperiais e uma luta brutal por riqueza e poder. Embora tenham desafiado as autoridades e criado códigos próprios, isso não os torna heróis. Foram homens e mulheres que, em muitos casos, escolheram a violência e o terror como meio de sobrevivência e enriquecimento. Conhecer a verdadeira história dos piratas é uma forma de compreender melhor o passado, com todas as suas contradições. Por trás da imagem romântica de liberdade e aventura, existiam seres humanos reais, com medos, ambições e uma capacidade de crueldade que muitas vezes ultrapassava a dos inimigos que combatiam. Ao olhar para esses personagens com um olhar histórico, conseguimos separar o mito da realidade e dar valor às fontes confiáveis que nos ajudam a montar esse quebra-cabeça complexo. Se você gostou deste vídeo, aproveita para curtir, se inscrever no canal Além do Tempo e compartilhar com seus amigos. Aqui a gente busca sempre trazer a história de maneira clara,
verdadeira e interessante. Até o próximo vídeo.